Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo o que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50. Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho,
e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50. Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então,
Que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50. Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima
e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50. Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis,
os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50. Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então
Que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50. Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz.
Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50. Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio.
fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50. Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza,
Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50. Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce
até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50.
Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do Monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50.
Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do Monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50.